bom dia pessoal! Que bom estar aqui com vocês novamente nessa semana. Hoje a nossa aula será de inglês, certo? Hoje nós vamos continuar na unidade 3, que fala um pouquinho sobre as hours, certo? Eu vou estar mostrando para vocês, assim como eu falei semana passada, que para sabermos as horas em inglês, é necessário que a gente aprenda os numerais em inglês, certo? Eu mostrei para vocês os numerais de 1 a 12, certo? Hoje vamos aprender um pouco mais sobre os números em inglês. É importante que vocês aprendam tanto a pronúncia como a escrita por extenso dos numerais, certo? Das palavras. Do número 1 até o 12, vocês já sabem, né? Tia explicou para vocês, fizeram atividades, mas aí vamos relembrar os numerais de 1 a 12 em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Eu vou pausar um pouco e esperar aqui para vocês falarem mais dos números do 11 ao 19, certo? Não há regras para a forma escrita. Porém, eu vou mostrar para vocês como se escreve, como se pronuncia os numerais de 11 a 19, certo? E agora eu trago para vocês os numerais de 11 a 19 a 20, certo? Porque não existe regra para eles, é sempre dessa forma. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, certo? Aqui tem alguns numerais e como vocês podem observar que a partir do 13, certo? Ele tem sempre o final com a palavra teen, certo? Teen que vem lá de jovem. Em inglês, teen significa jovem. Então, os numerais que vai do 13 até o 19, eles têm esse sufixo, esse final da palavra teen, significando jovem, e essa é a idade, certo, das pessoas jovens, dos jovens, certo? Então, para tudo isso existe um fundamento, por isso que a partir do 13 é que tem esse sufixo, que é o no final da palavra, certo? E agora eu vou mostrar para vocês que a partir do número 20 já existe uma regra a ser dita os numerais em inglês, certo? Vocês precisam aprender as dezenas, por exemplo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, certo? São as dezenas que vocês precisam aprender, porque as unidades, por exemplo, 21, 25, 37, essas unidades que vêm logo após a dezena, vocês já sabem os números em inglês. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que vai mostrar os números de 1 a 100, certo? Mas o foco de vocês será nos números 20, 30, 40 até 90, certo? E logo no final eu mostro também o número 100, que já é de uma forma diferente que se fala, certo? Em inglês. Observem essa imagem aqui, certo? Nós temos aqui os números que vai de 1 até 19, até 20, certo? Até o 20, ele vai os numerais um por um. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, certo? Nessa imagem aqui, vocês podem observar que vai de 1 por 1 até o número 20. A partir do 20, nós temos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, certo? O 20 é 20, o 30, 30, o 40, 40, o 50, 50, o 60, 60, o 70, 70, o 80, 80
o 90, 90, e o 100, que é 100. Como eu falei para vocês, a centena, ela tem uma forma diferente de se falar. Mas vocês podem observar que as dezenas, certo? De 20, 30, 40 e assim sucessivamente, elas sempre terminam em T, certo? É o TY. Inicia-se com aquele início de cada número e termina com T. Eu vou mostrar para vocês como é feito as dezenas com as unidades, ok? Acredito que vocês já sabem como falar os números 20, 30, 40 somente com as dezenas. Mas e aí se vier um número 22, por exemplo, 35, 47? Então, preste atenção. Esse número é dado dessa forma. O número da dezena mais o número da unidade. Um exemplo que nós temos é o número 22, certo? O número 22, ele tem duas dezenas e duas unidades, certo? Então, como é 20 em inglês? Não é 20? Isso, é 20. E como é 2 em inglês? Não é 2? Então, 22, certo? Nós falamos a dezena mais a unidade. Vamos lá para outro exemplo. 47. Nós temos quantas dezenas? 4 dezenas. E quantas unidades? 7 unidades. Então, em inglês, esse número vai ficar como? Como é 40 em inglês? Não é 40? E como é 7 em inglês? Não é 7? Então, o número 47 em inglês vai ficar 47, certo? Eu falo a dezena, em seguida eu falo a unidade. Certo? É simples. Vocês podem observar quando você estiver fazendo as atividades que é simples, certo? Então, a partir dessa unidade, eu quero que vocês aprendam as dezenas de 20 até 100, certo? O 100, que é 100, não muda, certo? Vocês aprendendo as dezenas, aí não fica tão difícil assim. Então, eu vou também estar passando um vídeo para vocês como aprender a pronúncia, que é muito importante a gente também saber tanto a escrita da palavra, como também a pronúncia da palavra, ok? E aí eu trago para vocês uma proposta de atividade, ela vai estar no livro, na página 399, certo? É simples, vocês irão na primeira questão ligar os números a seus respectivos nomes, certo? Por exemplo, se lá tem um número 50, eu vou ligar ao nome 50, certo? Vamos lá ver o exemplo aqui no quadro para ficar melhor. Observem aqui no quadro, vou mostrar mais ou menos como faz a primeira questão, certo? Tá lá o número 50, certo? Eu vou ligar o meu numeral ao nome em inglês correspondente. Aqui tem 3 nomes, 50, 60 e 20, certo? Então, qual desses nomes corresponde ao meu numeral 50? É 50. Então, eu vou ligar o numeral ao nome correspondente, certo? Na segunda questão, vocês vão encontrar os nomes dos respectivos números no diagrama e depois escrever nos espaços correspondentes, certo? Tá aqui o diagrama. Vocês irão encontrar esses números que estão aqui nas alternativas e em seguida vocês vão escrever cada um nessas linhas das alternativas, ok? Então, essa é a proposta de atividade. Espero que vocês consigam entender. E qualquer dúvida, se não conseguir entender, manda mensagem para a tia que a tia vai responder, certo? Eu vou estar também mandando um vídeo para vocês, que é para vocês aprenderem melhor a pronúncia. E, se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos e vamos organizar essas tarefinhas bem direitinho, ok? Um beijo e qualquer dúvida, manda mensagem para a tia.